Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 1 a 5, depois os versículos 17 a 23. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua pregação, hão de crer em mim. E para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto, porque faz parte da oração sacerdotal de Cristo. Na verdade, o título dessa leitura podia ser a oração do Senhor. Jesus estava, naquela ocasião, já à sombra da cruz. Logo, em seguida, dias depois, ele iria oferecer a si mesmo em favor da humanidade. A cruz já estava bem diante de Jesus quando ele fez esta oração. E é muito bom você poder conhecer as últimas palavras de uma pessoa aqui no mundo. Antes da sua partida para a eternidade, da sua morte, é muito importante as últimas palavras que alguém possa pronunciar. Seja um familiar nosso, um conhecido, uma liderança qualquer, todo mundo fica curioso por saber quais foram as palavras ditas no leito de morte. Jesus estava aproximando da cruz e ele fez uma oração, onde ele deixou extravasar o seu grande sentimento a respeito, pelo menos, de 3 situações aqui. Porque nessa oração sacerdotal, Jesus faz um triplo pedido ao Pai. Em primeiro lugar, ele pede ao Pai que ele próprio seja glorificado. E ele tinha razão de pedir, uma vez que ele afirmou: eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me tu também. Quando a pessoa semeia, ele pode colher. Jesus andou neste mundo fazendo bem. O apóstolo São Pedro expressou isso em um discurso em Jerusalém. Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem e curando a todos oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. A caminhada de Jesus nesse mundo foi uma caminhada de intenso trabalho, de ensino, pregação, de abençoadora na vida das pessoas. Jesus cumpriu cabalmente a missão que recebeu do Pai. Ele até disse o seguinte: eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer, e com esse trabalho que eu realizei, o seu nome foi glorificado aqui na terra. Agora o meu pedido é que o Senhor devolva-me a glória que eu tinha contigo e que abri mão dela momentaneamente para se tornar um humano, um comum como os demais. Mas fim da minha missão, eu quero que o Senhor me devolva a minha divindade, a glória celestial. Esse foi, na verdade, o primeiro pedido que Jesus fez nessa oração última dele aqui na terra. Mas há uma outra oração de Jesus aqui, um outro pedido que Jesus faz ao Pai, é que os apóstolos fossem santificados. Havia uma grande preocupação de Jesus, que a sua igreja fosse uma igreja diferenciada aqui na terra,
que os seus representantes aqui no mundo fossem capazes de ter um caráter diferenciado, uma ética diferente da ética do mundo. O Senhor sonhou com isso e orou ao Pai. Eu quero que o Senhor os santifique e os santifiques na verdade, que eles possam ser homens autênticos, verdadeiros, sinceros, e que possam viver em santidade, em pureza aqui neste mundo. Que eles possam refletir o meu próprio caráter. Era o sonho de Jesus em orando ao Pai em favor dos seus apóstolos. Porque Jesus tinha iniciado uma grande obra e o início do trabalho não poderia se perder nas mãos de homens desqualificados. Então ele pediu exatamente: eu quero que os meus apóstolos estejam na palavra, que vivam da palavra, que obedeçam a palavra, que sejam norteados pela palavra, que caráter, que vida sejam formatados através da sua palavra. Esse foi o grande sonho de Jesus nesta oração sacerdotal. Mas ele fez um terceiro pedido aqui, é que a igreja do Senhor fosse unificada. E ele coloca o grande exemplo que existia entre ele e o Pai. Assim como eu e o Senhor somos um, eu quero que eles também sejam um. Porque só assim eles poderão ter autenticidade no seu ministério. Só assim eles poderão nos representar. Só dessa forma dar um testemunho ao mundo de que eles possuem o mesmo Espírito que rege os corações de todos eles. Então, a oração de Jesus caminhou nessa direção. Ele pediu a unidade da igreja do Senhor aqui na terra, porque a unidade da igreja glorifica a Deus, exalta o Senhor. A unidade da igreja dá testemunho a respeito da divindade. A unidade da igreja permite que o mundo conheça que a igreja é um povo totalmente diferenciado, porque norteados por um princípio basilar, que é o Santo Evangelho, dominados pelo Espírito Santo, eles podem refletir aqui no mundo a glória de Deus. Jesus sabia o que estava pedindo, ele sabia o que estava clamando. É verdade que o trabalho do Espírito Santo hoje na terra é de criar um corpo aqui no mundo, a voz de Deus aqui nessa terra. Sabemos todos que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Jesus iria regressar para o céu daqui a pouco, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo teria que habitar num corpo único, que pudesse ser o elemento que Deus iria usar aqui na terra para proclamar a sua palavra, para viver o Santo Evangelho. O Senhor não errou na sua oração. É claro que Jesus recebeu a primeira parte, foi recebido na glória celestial. Jesus recebeu de volta aquela glória que ele tinha. Jesus não é mais hoje um homem, ele é Deus, totalmente revestido da sua divindade. Foi restaurada aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Claro que os apóstolos viveram uma vida de santidade nesse mundo. Tanto é que nós acostumamos a chamá-los de São Paulo, de São João, São Pedro. Quer dizer, foram santos e assim viveram a vida toda. Agora, é verdade que é uma obra inconclusa, que é o terceiro pedido de Jesus, que a sua igreja fosse unificada. Mas estamos caminhando nesta direção. Quando houver uma unidade da igreja aqui na terra, cumprir-se-á o sonho de Cristo e vai acontecer algo extraordinário. A igreja finda sua tarefa aqui, porque reflete exatamente a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, fim do trabalho aqui, a igreja será arrebatada para entrar no seu descanso eterno. É bom crermos na oração. É bom orarmos o tempo todo, mas orarmos com fundamentos, com princípios, com base, em algo que vai redundar em glória para Deus. Com certeza, Deus te ouvirá. Assim como ouviu a oração do Senhor Jesus, ouvirá também o seu clamor, o seu pedido, a sua oração. Mas ore por coisas autênticas, verdadeiras e que vai redundar, em última instância, em glória para o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de Fé, com o bispo Oídes José do Carmo.